Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre ideologia e Karl Marx. Vai falar um pouquinho sobre como o que a gente chama, o que é denominado chamado de ideologia, era visto dentro de uma perspectiva marxista, já que ideologia a gente pode entender como um conjunto de ideias, né? Só que Marx considerava como um conjunto de ideias de uma classe dominante. Ou seja, não é qualquer classe, qualquer grupo que desenvolve ideologia. Ideologia não é feito por uma classe média, por exemplo. Ideologia não é feito por um extrato, por uma classe menor. Não, a ideologia ela tem um sentido de uma manipulação desenvolvida, orquestrada por uma classe dominante. Aí tu vai dizer assim, mas o que é uma classe dominante, Nelson? Aquela que é detentora dos meios de produção. E uma classe que tem isso é uma classe poderosa economicamente. E aí ele fala daquela ideia, que é uma questão até um tanto determinista que ele menciona, que é assim, quando você domina um aspecto, você domina outro. Quando você domina a parte econômica, material de uma sociedade, você domina as ideias, os valores, os princípios, a ideologia, você domina tudo. Tá? Então quem domina a parte econômica, domina também os valores de uma mesma sociedade. Beleza? Mas pessoal, antes de falar sobre tudo isso, peço mais uma vez que você se inscreva no meu canal, fique à vontade, dê o seu comentário, faça a sua intervenção. O canal também é seu. Bom, gente, quando fala, por exemplo, de ideologia, essa palavra grega, se for procurar um dicionário, ir no Google, normalmente se falar ideologia, tem a ideia de um conjunto de ideias. Tá? É um conjunto de ideias. Estão ali. Então todo mundo tem, querendo ou não, algum conjunto de ideias que segue. Pode ser um conjunto de ideias de sentido religioso, político, tá? Ético-moral. A ideologia, ela parte de o quê? De uma ideia, de ideias, de coisas que eu acredito, que eu entendo como certo, tá? Como correto, ou até mesmo, a gente pode dizer assim que a ideologia ela pode estar relacionada a vários aspectos. Eu posso dizer que o fascismo é uma ideologia, eu posso dizer que o cristianismo é uma ideologia, eu posso dizer que o socialismo é uma ideologia. Tá? Pode ver que quando se fala muito ideologia, ela está muito no campo da política. Né? Nessas últimas eleições que nós tivemos, né, toda vez que se usava as questões, os interesses políticos, sempre se usava a ideia, essa é a tua ideologia, esse é o teu princípio ideológico. Né? Então, dentro da política se usa muito o termo ideologia. Mas você vai verificar, na verdade, a ideologia está muito além disso, segundo Marx. Marx fala que ideologia é basicamente um conjunto de ideias de uma classe dominante, de uma classe poderosa. Então não é qualquer indivíduo, qualquer grupo que produz ideologia. A ideologia ela é mencionada, ela é destacada, ela é produzida no sentido de uma classe poderosa, e quando se fala de uma classe poderosa, né, ou de uma classe dominante, não entenda que é a maior parte da população, não é isso. Classe poderosa, classe dominante, é aquela que detém os meios de produção. E aqueles que detêm os meios de produção, basicamente, são aqueles que têm um poder econômico significativo. Ela pode dizer assim, não, você está falando da classe burguesa? Não é só isso, né? Dentro de uma perspectiva marxista, né? Não seria só isso, porque, vamos lá, nas sociedades antigas você tinha uma classe, né, que era detentora dos meios de produção, que era o senhor de escravo. Numa sociedade feudal, você tinha, na verdade, aquele que era detentor dos meios de produção, que eram os senhores feudais. Tá? E na sociedade capitalista, sim, teremos o quê? O burguês. Então, o Marx, entenda assim, gente, ele era um autor determinista. Ele entendia que bastaria você olhar para um aspecto da sociedade para você compreender toda a sociedade. Então, dentro da ideia dele, por exemplo, a economia, a produção, era sem dúvida o aspecto mais importante de uma sociedade. Então, se uma classe dominante, poderosa, tá, ela domina essa parte econômica e material, ela domina tudo. Ela domina a política, ela domina a religião, tá? Ela domina os modelos éticos, morais. Vamos lembrar aqui que na Idade Média, quem determinava muitos modelos, os aspectos ideológicos, era a Igreja Católica.
né, a dizer o que era certo e o que era errado. E vamos lembrar que a Igreja Católica era a maior proprietária de terras da época. Onde era que era feito boa parte da produção? Nas terras. Então ela tinha um poder econômico incrível. Né? Um terço das terras produtivas na Europa era dela. Então ela poderia mencionar, ela poderia o quê? Através dos seus clérigos, mencionar, falar coisas do tipo, olha, pobreza é virtude. Era uma coisa muito mencionada na época. Tá? Você é determinado por Deus. Né? Se você nasceu servo, a tua função é servir pelo resto da vida. Havia um conformismo nesse processo, havia um grau de conformismo nisso. As pessoas elas aceitavam as coisas dentro dessa ideia. Então era uma coisa produzida, desenvolvida. Só na dica, tu verificar com calma, por exemplo, e o termo que se usa muito para isso, de pessoas que são manipuladas, é o que é chamado de alienação. O que é uma pessoa alienada? Bom, na relação de produção, na relação de trabalho, se diz que uma pessoa alienada é uma pessoa que produz algo, mas não se identifica com esse algo. Ele produz uma cadeira, mas só faz parte da cadeira. Né? Faz o braço da cadeira, não faz o assento nem as pernas. Por fazer só o braço, ele está alienado no assento e nas pernas. Então, alienar e separar. Quando você olha do ponto de vista social, uma pessoa alienada é uma pessoa que não entende a realidade. Ela não percebe o que está passando em volta dela. Então ela acaba entendendo, por exemplo, que as pessoas naturalmente são desiguais. Ah, por que existe pobreza? Ah, porque é uma coisa natural. Ou uma vontade dos deuses, ou de Deus. Então eu não percebo que de repente a pobreza ou a desigualdade ela pode ser uma coisa construída, né, por uma classe dominante. De repente eu não percebo que quando eu não vejo injustiça social com pessoas pobres, e eu acredito que as pessoas pobres estão naquela condição porque querem, aí eu uso o discurso moralista, tá vendo? Não quer trabalhar. Eu estou seguindo uma ideologia. Se eu entendo, por exemplo, que a mulher é inferior, ou ela tem que ser submissa ao homem, se eu estou dentro de um grupo religioso que eu entendo que a mulher tem que ser a parceira absoluta do homem, tem que aceitar tudo, inclusive a infidelidade dele ou a violência dele, isso é ideologia. Então a ideologia é um modelo que ele tem um sentido de manipular e desorientar as pessoas mesmo, né? E de conformá-las nesse sentido. Ele aborda muito isso, o Marx, num livro chamado A Ideologia Alemã, que ele escreve lá pelos meados do século XIX, junto com seu amigo, o Friedrich Engels. E a ideologia, e esse modelo ideológico, ele se expande de uma maneira tal, tá? Porque entenda assim, as pessoas falam assim, ah, Nelson, eu posso dizer que fake news é uma ideologia? Depende. Se a ideologia, se essa é fake news, se um meme é feito por um garotinho, por uma jovem, tá? Isso não é fake news, isso não é ideologia. Agora, se é feito por uma grande empresa, por uma encomenda de pessoas poderosas, para ser reproduzido isso através de um sistema de robôs, aí eu tenho sim ideologia. Né? Por quê? Porque aí eu estou falando de indivíduos com poderes econômicos e materiais e influência significativa, que expõem isso, né? De uma maneira tal que consegue realmente manipular, desorientar. Por isso que, na minha época, a gente falava muito da ideologia muito concentrado na grande mídia, as grandes emissoras de TV. Até porque eram as emissoras de TV que produziam e desenvolviam, na verdade, esses modelos, essas representações, essas ideias, muitas vezes falsas, né, de um padrão de vida. A gente fez isso, por exemplo, em novelas, em séries, né, tinha muito isso. Né, como ainda tem, tá? Tem um filósofo chamado Guy Debord, um francês, que ele fala sobre a sociedade do espetáculo. Ele fala que a sociedade, né,
ligado à mídia, né, à grande mídia, é uma sociedade do espetáculo, porque ela vai criando, na verdade, valores, ideias, princípios, até mesmo na grande mídia, digamos assim, até mesmo em Hollywood, né, você tem uma sociedade do espetáculo, porque você tem uma sociedade em que o que vale são as imagens, o que representa, as representações, os modelos, é mais ou menos nisso. Tá? E quando você tem, por exemplo, o conceito de indústria cultural, né, que foi formulado, criado pelo Theodor Adorno e o Max Horkheim, dois filósofos marxistas, né, eles pegam as ideias de Marx e fazem uma interpretação para a realidade, né, porque na época do Marx você não tinha indústria cultural, que são esses grandes meios de comunicação. Então, eles pegam isso e mencionam que a indústria cultural ela tem a capacidade, né, através de jogar uma série de ideias e valores e informações, principalmente através de filmes, através da TV, através, por exemplo, de vários outros meios de comunicação. É uma indústria cultural porque ela produz em grande escala. Por isso que é uma indústria. Tá? Então, alguns filósofos marxistas pegaram a tese do Marx e interpretaram para a nossa realidade, né? Muito nesse sentido. Então você vai perceber, na verdade, que a industrialização, o modelo de ideologia a partir disso. E aí o Marx ele faz assim, ele usa uma técnica didática, digamos assim, para explicar um pouquinho isso. Ele mencionava que o mundo estava dividido em duas partes, que era a infraestrutura e a superestrutura. Tá? Então existe no mundo uma parte material, econômica, e existe uma parte que ele vai chamar de não material, valores, ideias. A material ele vai chamar de infraestrutura, e a não material ele vai chamar de superestrutura. Tá? Então funciona mais ou menos assim, ele destaca assim, toda classe, todo grupo que domina a parte econômica e material, ou seja, a infraestrutura de uma sociedade, automaticamente domina as ideias, os valores, os princípios, a ideologia dessa mesma sociedade. E o que são essas ideias, valores e princípios de uma sociedade? A superestrutura. Então, falar de superestrutura, estão falando de leis, normas, princípios, cultura, política, religião. Porque entenda que quando, por exemplo, quando você tem, por exemplo, a figura do Estado, né, e o Estado liberal, democrático, ele argumenta e diz que todos são iguais perante a lei e todos devem ser tratados do mesmo jeito. Quando você olha na prática, dentro de uma perspectiva marxista, tu vai ver que, por exemplo, no Brasil, um país como o nosso, Brasil, né, as pessoas não são tratadas de maneiras iguais. Existem estratos, classes que são tratadas de maneira diferente. Existem alguns que recebem mais, outros que recebem menos. Então, dentro de uma perspectiva marxista, isso é uma falácia. Isso é um papo furado. Né? Como é que fala de uma sociedade democrática se o Estado, que é a instituição que vai representar essa democracia, não consegue, por exemplo, fazer uma distribuição adequada de renda, de direitos para as pessoas? Né? Parafraseando aqui o autor de 1984, todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Né? Então tu percebe que os modelos são assim, eles são enganatórios, eles enganam. Né? Tem aquela famosa frase do líder da propaganda nazista, o Joseph Goebbels, em que ele mencionava que uma mentira falada 1000 vezes se torna verdade. E a ideologia é muito isso. Porque a ideologia são manipulações, elas vão sendo ditas. Hoje, no mundo das redes sociais, isso é cada vez maior. Ela vai sendo dita muitas e muitas vezes e as pessoas começam a acreditar. Acreditar que existe, dentro da política, por exemplo, um herói, um salvador da pátria, alguém que vai nos salvar contra o grande mal. Né? Aquele discurso maniqueísta, né? Do bem contra o mal, tudo isso. Né? Então, a ideologia ela tem a gente tem uma ideia de considerar a ideologia como uma coisa muito direta, a gente percebe na cara. Não, normalmente a gente não percebe. A gente não percebe, por exemplo, a ideologia na maneira como as pessoas vão vender as coisas para a gente. Os produtos, né, nos shoppings, eles têm todo um discurso ideológico. Tá? Então a gente não percebe, por exemplo, que quando eu passo na rua e vejo uma pessoa no estado de pobreza e miséria, tá? E vejo isso todo dia, eu começo a ter alguns sentimentos. Tá? Ou eu me incomodo com aquilo, no sentido de que
me incomodar no sentido de achar que aquela pessoa não deveria estar ali, tá? Mas eu não faço nada para mudar aquela situação. Ou então tem um sentimento, por exemplo, de banalização. Eu começo a banalizar aquilo, achar que é normal. Gente pobre, gente num estado de miséria na rua. Então esses são os modelos. Então isso é o que o Marx chama de ideologia, porque aí quando eu entendo que a pobreza é algo natural, opa, eu já estou envolvido pela ideologia. Então a ideologia, ela é tão sutil que a gente não percebe e acaba se tornando até algo inconsciente. É esse que é o problema da ideologia. Ela não é direta, ela não é na cara. Normalmente a gente respira ideologia e não percebe que está vomitando ideologia também. Então tem um pouco disso também. É isso, pessoal. De ficar hoje por aqui. Um abraço. Até mais.